Bom dia a você, telespectador, está no ar mais um Boletim de Ciência e Tecnologia. Hoje iremos falar sobre decaimentos radioativos e transmutação. Você já ouviu falar sobre isso? Provavelmente não. E ainda daremos um destaque ao acidente nuclear de Fukushima no Japão em 2011. Por isso você não pode perder o nosso boletim que começa agora. Começar o nosso bate-papo, eu quero lembrar a você que os nossos canais interativos estão totalmente abertos para a sua participação. Envie-nos um e-mail para boletimcienciatecnologia@tv.com.br ou ainda pelo nosso Facebook Boletim Ciência e Tecnologia Oficial. Sobre radiação, a gente às vezes acha que não está tão ligado ao nosso cotidiano, né? Às vezes algo distante e tal, mas essa não é a realidade. Hoje a gente já tem as usinas nucleares, no Brasil a gente tem apenas uma, mas existem várias espalhadas pelo mundo e isso indica que isso, de alguma forma, mesmo indireta, faz parte do nosso cotidiano. Então, para falar de decaimentos radioativos e transmutação, eu recebo em nossos estúdios Isabelle Ferreira, ela que é formada em Engenharia Química pela USP e ela também é diretora da União Nacional de Químicos no Brasil. Muito bem-vinda, Isabelle, ao nosso programa. Obrigada pela sua participação. E também recebo Larissa Delfino Maximiano, ela que é formada em Engenharia Nuclear pela UFMG e participa da Central Internacional Atômica. Obrigada, Larissa. A gente tem um prazer enorme de receber vocês aqui no Boletim Ciência e Tecnologia, ok? A gente sempre fala sobre radioatividade e antes de falar sobre decaimento radioativo, eu queria que vocês já explicassem para nós o que é radioatividade. Vou explicar para vocês. Bom, já conhecemos o átomo, a menor parte da matéria, com um núcleo que possui prótons e nêutrons. E por fora, a camada chamada eletrosfera, com os elétrons. Sendo assim, a radioatividade é quando os núcleos atômicos instáveis emitem partículas radioativas e eletromagnéticas, transformando assim os núcleos em estáveis. Isso. E quanto tempo que é gasto nesse processo? O tempo que os elementos radioativos levam para ficarem estáveis varia muito. Neste estudo, usamos o termo meia-vida, que é o tempo necessário para que a metade dos isótopos levam para se desintegrar. Um conjunto de átomos radioativos pode estar se desintegrando agora, outro daqui a 1 ano ou até 3 meses. Sempre que a gente fala de radioatividade, a gente sempre pensa que é algo assim, que é algo ruim, que faz mal para a saúde. Eu queria saber, Larissa, como que a radioatividade ela se integra ao corpo humano? Qual que é essa relação entre a radioatividade para o organismo humano? Então, os efeitos da radioatividade dependem da quantidade e da toxicidade no organismo do ser humano. Em pequenas doses, ela não causa tantas lesões como em doses excessivas. Em doses maiores, ela pode provocar lesões no organismo como um todo. Muitas vezes, ela pode levar à morte, como em casos de pessoas que foram afetadas com radioatividade, tiveram cânceres agressivos e morreram em um período muito curto. Exatamente. Mas como ocorre esse contato com os átomos radioativos e as células do corpo humano? A radiação ataca as células do corpo, fazendo com que elas sofram alterações, mudando as estruturas do funcionamento do organismo, que causam consequências biológicas. Algumas consequências podem ser em curtos prazos e outras em longos prazos. Isso. E nós sabemos que existem vários tipos de radiação, solar e entre outras. Isabelle, como que funciona e como que acontece o decaimento radioativo e a transmutação? Como eu havia dito, esse processo onde os núcleos atômicos buscam estabilidade se chama transmutação ou decaimento. A transmutação é a perda de uma parte do núcleo do elemento químico para se transformar em outro elemento químico com um núcleo mais estável. Quando a gente aprende sobre radiação, eu até peguei um exemplo aqui na pauta que eu achei muito legal, é que na emissão de partículas alfa, a gente sempre trabalha com massa atômica, né, a massa dos átomos. Então um plutônio mesmo que ele tem massa de 244, se a gente tirar dele, se for retirado 2 prótons e 2 nêutrons, ele passa a ser um urânio com massa de 238, não é isso? Sim, as principais emissões de transmutação
são a emissão de partícula alfa, onde 2 prótons e 2 nêutrons modificam outra. E a emissão de partículas betas, que para emitir um elétron é preciso que um nêutron se transforme em próton. Exatamente. Queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso estúdio. Estejam sempre abertas para voltarem. Esse é um tema assim, não muito ligado ao cotidiano, mas que a gente quer trazer. A gente sabe que vai ajudar muito aos universitários, a quem está em casa. Iremos agora para o intervalo e no próximo bloco voltamos com a matéria sobre o acidente de Fukushima no Japão em 2011. Você já deve ter ouvido falar que o mundo pede socorro, que o tempo está passando rápido, muito rápido. E as coisas não andam nada bem. Mas o mundo não é exatamente um lugar ruim. O problema é os que ficam acomodados, mesmo sabendo que atitudes fazem a diferença. Você não precisa ter ideias mirabolantes. Você não precisa promover uma passeata, muito menos ser um revolucionário. A diferença está nas simples ações. Reaproveite a água. Use menos energia. Dê ao lixo o fim que ele merece. E ainda economize no fim do dia. Sustentabilidade pelo planeta. Sustentabilidade por você. Acesse www.sustenteessideia.com.br. Voltamos com o nosso Boletim Ciência e Tecnologia e um exemplo de tudo o que falamos no primeiro bloco é o acidente de Fukushima em 2011 no Japão. Nossa equipe de jornalistas foi ao Japão 3 anos depois dessa tragédia para verificar como está o local hoje, depois de sequelas que marcaram todo mundo. Confira. No dia 11 de março de 2011, um terremoto seguido de um tsunami alcançou o Japão, devastando o país. A região de Fukushima não esperava pelo pior. Um acidente nuclear com um vazamento altamente tóxico de suas usinas. Além do caos e estrago por todo o país, moradores tiveram que se retirar num raio de 30 km por causa de alta contaminação do ar. No Brasil, damos prioridade a uma fonte de hidrelétrica que fornece energia e nem sabemos como funciona. Então, uma usina nuclear funciona da seguinte forma. Os reatores são recipientes que possuem varetas, e dentro dessas varetas está o material radioativo em tubinhos de urânio. O urânio, quando quebrado por nêutrons de outros átomos, libera elementos radioativos. Os reatores, com suas varetas, recebem água que se aquece e é transformada em vapor radioativo, enviado para uma turbina e assim produz energia. Para entendermos o que aconteceu em Fukushima, eu converso com a especialista em segurança nuclear, Laís de Paula, que nos explicará corretamente o que aconteceu que ameaçou todo mundo. Laís, explique-nos o que aconteceu. A usina de Fukushima teve problema com o sistema de resfriamento de seus reatores que superaqueceram. A produção de vapor gerou um acúmulo de pressão dentro do reator e a consequente liberação de pequenas quantidades de água. E sem contar que as varetas utilizadas são consideradas um lixo nuclear, que também não receberam um resfriamento adequado dentro das piscinas. E do que é composto esse material que foi lançado no ar? Provavelmente deve ter escapado iodo, que se dissipa rapidamente. Mas o excesso radioativo não permanece muito tempo no nosso corpo, mas o que preocupa é que essa substância fica muito tempo no ambiente, podendo causar risco por muitos anos. E hoje, como que está o ar? Já está limpo, já está sendo habitado? Já pode voltar, as pessoas voltaram a frequentar o lugar? Hoje os níveis de radioatividade estão seguros, o que permitiu a volta de famílias para o local próximo à usina. Cerca de 350 pessoas foram autorizadas a voltarem para suas casas, mas não há empregos e certas hortaliças ainda são restrições para o cultivo dessas hortaliças na região. E há muito receio da população sobre a contaminação no local. E como foi a decisão de desativar a usina de Fukushima? Estima-se que em 40 anos toda a usina seja desativada. Robôs serão usados em algumas tarefas, como já foi feito nos últimos meses, para avaliar as instalações que foram danificadas no interior da usina. Obrigada, Laís, eu agradeço. De Tóquio, no Japão, Marcela Dias. A situação de Fukushima ainda é preocupante, já que ainda existem elementos químicos que estão sendo jogados no mar. E antes de terminar o nosso boletim de hoje, eu gostaria de registrar algumas participações.
O Cleiton Gonçalves, ele que é engenheiro nuclear, ele mandou um e-mail dizendo que o tema do programa foi muito bom e assertivo. O professor Elton, de Química, um abraço para você, Elton. Ele disse que o tema foi muito assertivo, que esse tema realmente cai muito em vestibular. E eu também gostaria de agradecer a todos aqueles que mandaram e-mails, twitters, etc. E a você, telespectador, muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo Boletim de Ciência e Tecnologia. Já tá gravando? Há muito tempo, tá gravando. Ai, quer ir no banheiro? Sim, que concorrência. Eu quero água. Ela vai beber água onde? Vou mostrar o salami que essas meninas estão comendo e estão tirando, sabe, a nossa concentração. Olha isso, salaminho. E a outra vai beber, e a outra vai beber água lá no banheiro, vai beber água do vaso, né? Me dá a câmera. A célula do corpo. É porque os olhos só. Abre a boca, Larissa. Larissa, abre a boca. Abre a boca. Come. Não faz. O nariz dela primeiro. Nariz. Meu nariz tá até beijando. Isso é catarro. Peraí. Ô, gente! Não vai dar Bom dia a você, telespectador. Está aqui! ou pelo Twitter, PCT TV. Não, qual é esse TV? Ainda bem não, parou porque eu tava afim de coçar minha cabeça. Ah, véi! A transmutação é a perda de um elemento do núcleo. É a perda de uma parte do A transmutação é a perda de uma parte do núcleo. É o problema é a perda é a parte ali, ó. Tudo. A transmutação é a perda de uma parte do núcleo de um elemento. Eu não ri. Não fui eu, né? Ah, meu nariz. Vou pegar uma nariz, essa praga tava rindo. Meu nariz tá escorrendo. Ela primejando. Agora iremos para o intervalo e no próximo bloco. Eu tentei segurar. Isso vai vir aqui, ó. Gente, guarda pra mim! Salome, guarda pra mim! Ih, já acabou, filha. Tô brincando, tô falando uma vez. Guardem pra mim. Tá, vai guardar. Eu saí não. Você também já viu Larissa?